Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Grafos e Algoritmos Computacionais e nesta videoaula nós iremos abordar o tópico planaridade. Bom, a definição simples, nós temos que um grafo G ele vai ser dito planar quando você puder representá-lo em um plano de forma que as suas arestas não vão se cruzar. Tá? Então, por exemplo, vendo aqui três grafos, podemos verificar que o grafo G1 ele é planar, porque nós podemos representá-lo em um plano sem que haja cruzamento das arestas. O grafo G2 também é planar, no entanto, o grafo K5, né, para esse exemplo, nós temos que ele não é planar porque não é possível fazer essa representação. No entanto, se você estiver com dúvidas sobre a planaridade de K5, você pode obviamente, tentar representá-lo no plano de uma forma diferente, ou ainda, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante na aula, existem outros conceitos que podemos utilizar para mostrar que um grafo ele é planar ou não, certo? Associado a esse conceito de planaridades, nós temos também o conceito de face ou região. Sendo G um grafo planar, então uma face vai ser uma região que ela é delimitada por algumas arestas desse grafo. Então, no exemplo abaixo, nós temos um grafo com 6 faces. Uma face F1, uma face F2, F3, F4, F5 e uma face F6, certo? Então perceba que F1 é delimitada por essa aresta, por essa e por fim por essa, né? E no caso da face, né, ou da região F5, ela é dita uma face ou região infinita, certo? Ela não tem arestas delimitando a sua região, tá? Então esse conceito de face ele vai ser importante porque ele é utilizado no teorema de Euler. Então, dado um grafo conexo e planar, isso aqui é importante destacar, tendo n vértices, m arestas e exatamente f faces, Euler constatou que essa igualdade aqui é verdadeira. Então, nós temos que a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces vai ser exatamente 2, tá? E a implicação disso é que, apesar de termos inúmeras formas de representar esse grafo em um plano, né, dado que ele é planar, o número de faces vai permanecer o mesmo. Tá? Um corolário, que ele decorre imediatamente do teorema de Euler, é o seguinte. Então, nós temos um grafo G, conexo e planar, com uma quantidade m maior do que 1. Então, nós temos que o m ele vai ser menor ou igual a 3n menos 6, certo? Então, isso a gente vai mostrar aqui agora. Algumas considerações que podemos fazer dizem respeito ao grau de uma face, e o grau da face está associado à quantidade de arestas, né, que delimita essa região. Então, por exemplo, aqui, então esta região K ela é delimitada por 11 arestas, no entanto, a aresta A7 ela limita a região K por dois lados, né? Então perceba que ela limita por esse lado e limita por esse também. Então dessa forma essa aresta ela acaba contando duas vezes no grau do K. Então você pode verificar que essa região K ela possui grau 12, tá? Pela quantidade de arestas que delimitam essa região. Então outra observação importante, nós temos que o somatório dos graus das regiões vai ser exatamente igual a 2m, visto que cada aresta vai contribuir normalmente em duas regiões. Então, por exemplo, a aresta A6, ela contribui com unidade para a região K e contribui em unidade para a região infinita, né? Mas podemos ter também, no caso, uma aresta que ela está limitando aqui uma mesma região, então ela acaba sendo contabilizada duas vezes apenas para uma dada região, certo? Mas que o somatório desses graus vai ser exatamente a duas vezes essa quantidade de arestas. Outra observação importante é que cada região dessa ela vai ser delimitada por no mínimo 3 arestas, visto que
nós teríamos aí, por exemplo, um triângulo delimitando uma região. O somatório dos graus das regiões tem que ser no mínimo igual a 3 vezes o número de faces. E a partir dessa desigualdade nós podemos obter, isolando aqui o número de faces, nós temos que essa quantidade de faces tem que ser menor ou igual a 2 vezes m dividido por 3, tá certo? Então, isso aqui é uma informação importante que nós vamos utilizar no próximo slide, né? Então, continuando a prova, nós vimos no slide anterior que esse f ele tem que ser no máximo 2 vezes m dividido por 3, e quando a gente resgata a fórmula de Euler, isolando o número de faces e fazendo a substituição, nós conseguimos chegar a essa desigualdade aqui, que é o que a gente queria mostrar, né? Então, a quantidade de arestas para um grafo planar conexo tem que ser, no máximo, igual a 3 vezes a quantidade de vértices menos 6, tá? E essa desigualdade aqui, ela vale para alguns tipos de grafos planares, conforme nós iremos ver. Particularmente, quando os grafos possuem regiões delimitadas por 3 arestas, certo? Um pequeno exercício pode ser tentar identificar alguns grafos que não são planares, mas que eles conseguem respeitar essa desigualdade. Dois deles, né, são casos especiais, são o grafo de Peterson e o K33, né, o bipartido completo. Então, no caso do K33, esse grafo ele possui 9 arestas. Então, nós temos 3 vezes 6 menos 6 e temos de fato que o 9 é menor ou igual do que 12, certo? Então, por essa desigualdade, o K33 ele poderia ser dito planar, tá? Ou seja, nós poderíamos, a partir dessa desigualdade, automaticamente concluir que ele seria planar, né, por respeitar essa desigualdade. No entanto, não é possível ter uma representação gráfica desse grafo de forma que as suas arestas não se cruzem. Uma outra observação importante, que é o que nós vamos ver aqui nesse próximo slide, é que esse grafo bipartido ele possui regiões de grau 4, certo? E não sei se você se recorda, mas quando nós apresentamos uma prova para aquele corolário, uma das premissas era de que as regiões tinham no grau no mínimo 3. No caso do K33, todas as regiões possuem grau 4 exatamente. Então temos que fazer uma pequena modificação de forma que aquele somatório dos graus das regiões tem que ser aqui no mínimo 4. Consequentemente, o valor do f ele possui agora um novo limite superior e fazendo as substituições pode-se chegar ao m menor ou igual a 2n menos 4, certo? E aqui, substituindo o n por 6, né, que é a quantidade de vértices, e o m por 9, tem-se que o 9 ele seria menor ou igual a 8, que leva a uma contradição. Consequentemente, esse gráfico K33 ele não é planar, certo? De acordo com a aplicação dessa desigualdade aqui, né, tendo como base as características do grafo, certo? Outro caso especial seria o grafo de Peterson, em que todas as regiões possuem grau 5 e, mais uma vez, é necessário atualizar aquele número máximo de arestas, certo? Então, novamente, fazendo aqui a atualização da desigualdade relacionada ao número de faces, isolando o f mais uma vez na fórmula de Euler, podemos chegar aqui a uma nova desigualdade e fazendo a substituição dos valores, obtemos aqui uma contradição que seria o 40, 45 sendo menor ou igual do que 40, certo? Então, com isso, podemos concluir que esse grafo ele também não é planar. Então, perceba que, dado um grafo, com base nessas informações, o seu primeiro intuito, né, a sua primeira tentativa não é fazer uma representação gráfica do grafo em si, mas sim observar suas características, estimar, né, aqui qual seria o limite superior em relação ao número de arestas e constatar se esse grafo ele possui arestas
demais, né, dado esse limite superior. Então, quando a gente faz aqui a aplicação, no caso, tanto do K33 quanto do grafo de Peterson, de acordo com essas desigualdades, podemos perceber que esses grafos possuem arestas a mais e que, portanto, eles não são planares, certo? Bom, e agora eu tenho alguns exercícios de fixação para que você consiga aplicar esses conceitos que foram vistos nesse vídeo, tá? Então, primeiro, mostrar que o K5 não é planar, e aí basta fazer uma aplicação, né, em relação a alguma daquelas desigualdades, e mais duas questões também que possuem a aplicação desses conhecimentos, desses conceitos vistos nesse vídeo, tá, pessoal? Então, nos próximos vídeos eu irei trazer outros exercícios complementares relacionados a esses conceitos de planaridade. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!